Olá a todos que nos acompanham aqui no AEScast. Este é um espaço da associação que promove conectar as pessoas, compartilhar conhecimentos e fortalecer arquitetura e engenharia como pilares do desenvolvimento humano e sustentável. E o meu convidado de hoje é Alessandro Rubel, educador sistêmico, formado pela Hellinger Schultz, especialista em constelação familiar original e fundador da Rubel Schultz. E também mentor da jornada Minha Vida, Minha Verdade. Alessandro, prazer recebê-lo aqui. É uma honra tê-lo aqui para esse bate-papo gostoso que a gente vai ter hoje. Muito prazer recebê-lo. Obrigado, é um prazer e uma honra também estar aqui nesse teu espaço, no espaço da AES, né? E é uma honra e será um prazer dividir um pouco dessa história, desse entendimento, desse olhar sistêmico sobre a vida. E para a gente começar, aquela pergunta básica: quem é o Alessandro Rubel? Como é que ele começou nessa jornada da constelação, do olhar sistêmico? Então, acho que aí acho que falar de mim é falar já desse olhar sistêmico, né? Porque a minha formação inicial é direito, advogado, e aí eu fui migrando para todo esse olhar terapêutico, olhar de educador, né? Uhum. E é legal porque existe na minha história uma falência emocional, uma falência financeira, e depois aquele momento, acho que todos passamos na pandemia. Então, acho que isso me fez ter que olhar para dentro. Então, o que me movimentou foi a dor. Então, já vai a primeira dica para quem está nos assistindo. Não se movimente pela dor, que é mais difícil, né? Vai pelo... Mas a maioria, né, Ale, não tem como. A maioria espera vir a dor para aí ela sinalizar algo, seja no corpo, no emocional, no financeiro. Exatamente. Né, para a gente poder aí começar. Comigo não foi diferente, mas tentem fazer diferente. Mas é legal porque acho que essa história vem de 2010 para 2015, nos últimos 10 anos, assim. E nessa jornada de tentar entender todos esses movimentos da minha vida, eu fui buscando algum conhecimento. Então, o olhar sistêmico, do meu ponto de vista, veio daí, assim. Primeiro lá atrás, com a antroposofia. Então, estudo legal esse, né? Foi a minha primeira formação, e eu inclusive uso até hoje na minha jornada, né? Quando a gente fala dos setênios. Então, olhar para a nossa vida a cada 7 anos da nossa vida. São ciclos, né? São ciclos. De 7 anos. 7 anos. Então, ali você já tem um olhar diferente para você mesmo. Você começa a entender esses ciclos naturalmente, porque cada um tem o seu. Sim. Depois veio uma segunda etapa de olhar para tudo que envolve a nossa mente. Então, eu conheci um outro método com uma pessoa que utilizava comandos mentais. Daí que eu escrevi o meu livro, que foi fazendo sentido agregar isso na minha vida. E depois, qual o nome do seu livro? Já vamos deixar aqui, já aproveitar. Na depois verdade, a gente vai deixar seus contatos, sim, tudo mais. Meu livro só para quem está dentro da jornada, né? Ele chama Jornada Trinos. Tá bom. Dentro da jornada Minha Vida, Minha Verdade. Eu sou cheio de jornada na vida. Tá certo. Mas esse terceiro pilar que veio a constelação, veio de um momento também de olhar para a minha vida de uma outra forma, mais que envolve a ancestralidade. Tá. Então, o olhar sistêmico que eu enxergo é assim, com base em 3 níveis de consciência, que tem a ver com essa minha trajetória. Então, nível de consciência individual, onde a gente olha para nós como indivíduo e cuida da nossa consciência como uma unidade dentro de um contexto. Tá. E depois veio a consciência familiar, né, ou coletiva, que tem a constelação familiar. Então a gente olha para nós, mas do ponto de vista da ancestralidade. E depois a consciência espiritual, que é onde a gente resolve tudo. E aí quando eu falo espiritual, não tem a ver com religião ou espiritualidade no sentido literal da palavra. Tá. Mas tem a ver com o nosso ser, a nossa essência. Hoje a medicina, ela tem um reconhecimento já, existe uma comissão, né, no Conselho Regional de Medicina, por exemplo, chamado Comissão de Ciência, Fé e Espiritualidade.
É Então, verdade. a própria medicina Isso, reconhece exato, isso. reconhece, E sim. é no olhar da fé, mas nesse olhar dessa força interna. Então, o olhar sistêmico, ele vem com base nessas três consciências, de a gente entender quem nós somos como unidade, como indivíduo, olhando para a nossa ancestralidade, nossa consciência coletiva. Quando você fala ancestralidade, para alguém que está aí nos ouvindo, não é tão claro, a gente fala sobre os nossos pais, nossos avós, Exatamente. e mais ainda, mais para trás ainda. Não tem limite, né? Eu já vou falar através de um exemplo. As pessoas ficam falando, como que faz? Vai consultar para ficar claro para quem, Não, né? tem a ver mesmo com os nossos pais, quem nos precede, né? Uhum. Nossos avós, bisavós, tataravós. Aliás, dentro de uma constelação, eu já presenciei de a gente olhar até 7, 8 gerações. Uau! Isso é bacana porque a gente começa a entender... E chegou nesse nível de consciência de até 7 gerações lá atrás? Chegou, eu posso dar um exemplo prático, né? Porque eu sou um contador de histórias, então, tá? Ótimo! Bom, é assim mesmo. Então, a gente vai caminhando conforme vai surgindo. Mas eu vou dar um exemplo de uma pessoa que a gente constelou que tinha um tema que envolvia uma doença. Tá. E a constelação, como qualquer terapia integrativa, se é assim que eu posso dar esse nome para a constelação, ela integra algo e não é que ela vai curar você de alguma coisa, mas você vai entender alguma coisa, né, com relação a isso. E a partir do momento que a gente entende, a gente integra, ressignifica e aquilo deixa de virar um peso, não é verdade? Você sabe que... A ressignificação, eu acho que ela dissolve muita dor. Então, acho que essa é a palavra, dissolver. Eu falo por experiência própria, Sim. porque quando eu olhei para uma dor, já cortando você rapidinho para retomar. Porque você tem uma experiência própria, isso é maravilhoso. E quando eu olhei para essa dor e que eu entendi de onde ela veio, essa dor, ela simplesmente desapareceu, ela dissolveu, porque ela passou a não pesar mais. Então, isso eu não diria que é uma ressignificação, isso é uma transmutação. Legal. Dissolve a informação. Entendi. Porque o ressignificar, que é algo importante, é você trazer um outro olhar para aquele tema ou para aquele fato da sua vida. Uhum. Aí você está dissolvendo, você está transmutando mesmo. Uhum. Então, essa pessoa, ela trouxe um tema envolvendo uma doença de pele, inclusive. E foi muito interessante porque as pessoas que entraram no campo não sabem o que estão representando. E começaram a se sentir meio balançando, assim, né? Sim, isso durante uma constelação familiar presencial, que é importante dizer, isso. Porque o pessoal lá de casa fala, mas eu só conheço com bonecos. Não, tem também com pessoas, elas realmente têm a sensibilidade de sentir a energia ali, né? E aí essa pessoa ficava olhando para trás. E aí isso é a dinâmica de uma constelação, e para quem é o constelador, ele vai entendendo os recados do campo, ele vai conduzindo. E aí eu fui colocando uma pessoa, e cada pessoa que entrava olhava para trás. Aí a 7ª pessoa parou de olhar para trás. E aí toda a dinâmica, que eram de gerações com o tema daquela doença, foram se apresentando entre essas pessoas. Assim, vou resumir, porque é uma constelação de mais de 1 hora. Sim. Mas tinham temas que envolvia raiva, mágoa, entre essas gerações. Aí tem toda uma condução da constelação, que as pessoas vão trazer informação para o campo e as coisas se acalmaram. Uhum. E essa pessoa, sem entender de onde vinha toda essa história, passou a entender aquela dinâmica, e dentro dela estava uma grande mudança, assim, de olhar para a família, uma mudança até no tratamento médico, que ela vinha sendo conduzida pelo próprio médico. Eu sempre falo para as pessoas, nada substitui a medicina, né? Então você continua com o seu tratamento, entende as dinâmicas, isso pode ajudar. E foi o que aconteceu. Sim, porque eu vejo que é uma associação de técnicas, né? Sim. Porque, vamos lá, se a gente pensa, a gente psicossoma no corpo. Então, começou no pensamento, certo? Sim. Então, a gente tem que ter algo para cuidar dos nossos pensamentos. Aí vem as terapias integrativas. Exatamente. E como a gente está aqui na matéria, né? A gente já vai abrir para esta dimensão, terceira dimensão, a gente tem que cuidar do corpo físico. Então, você associar técnicas que cuidam do nosso emocional,
tudo isso que você falou, mas não esquecendo da medicina. Não vai substituir, vai aliar, Vai né? Então, complementar, vai integrar. Né? exatamente, para quem está em casa, não é tipo, abandone os médicos, abandone. Não, tem um médico. some, né? Some toda essa parte integrativa ao tratamento com o médico, né? Com a ciência aqui. Tem um médico, o Dr. Alexander, a gente pode também colocar depois aqui no... Ele tem um trabalho científico fortíssimo, ele é acadêmico, ele faz publicações sobre ciência, fé e espiritualidade. E tem vários estudos que ele publica mostrando que a fé das pessoas dentro dos hospitais tem um impacto positivo em redução de tratamento, em autocura. Eu acredito nisso. Isso não tem mais discussão para a medicina, né? E ele mostra isso em publicações. Tanto então, que em hospitais tem a capelinha, né? Que às vezes é tem todas, na verdade tem todas, né? Agora tem... porque é um espaço que daí independe da religião, se evangélica, cristã, católica, ela tem aquele espaço para poder pregar ali a sua mensagem, Cada um né? com a sua fé. Exato. E falando aqui, Alê, quando a gente fala do olhar sistêmico, eu sei que você comentou comigo sobre algumas ferramentas que te ajudam. As 3 linguagens do amor e as 5 ordens da ajuda. A gente já vai entrar nesse assunto podemos entrar, ou a gente já... eu acho que eu trouxe até para quem está nos ouvindo entendendo. Eu falei sobre esse olhar sistêmico com base em 3 níveis de consciência. Tá. Por isso que a gente olha para as relações de uma outra forma. Agora, quando a gente fala, por exemplo, da consciência coletiva, consciência familiar, dentro do estudo que eu faço, que é baseado em Bert Hellinger, né? A gente você não falou como você chegou até Bert Hellinger. Exatamente. Eu só falei das minhas falências. Né? Mas, assim, naquela minha jornada desde a antroposofia, teve um momento da minha vida que eu cuidava muito da minha consciência individual, por isso que eu trouxe esses níveis de consciência, e eu ficava um pouco nesse universo. Tanto eu, quanto cuidando da minha família. Cada um na sua individualidade. Mas teve um momento que a minha filha mais velha, ela ainda estava numa recuperação de um processo dela, e as coisas não avançavam. Aí nós juntos tomamos uma decisão. Precisamos fazer algo mais. E aí fui apresentado há pouco tempo, inclusive, há um pouco mais de 3 anos, para a constelação familiar. Que aí me deu esse olhar sistêmico, com o ponto de vista da ancestralidade. Tá. Então, de novo, foi uma dor, né? Não minha, mas uma dor através da minha filha, que era a dor dela. Mas aí, quando eu vi minha filha escolher no campo de uma constelação dela, conduzida na época minha professora, e ela escolheu viver, aí eu falei, eu quero isso para minha vida. Foi assim que a constelação entrou na minha vida. Que legal, que bonita história. E ela é dolorida, mas ela é bonita. Então... Sempre a dor, né? Sempre. Também a beleza na dor, né? Exato. Acho que essa é uma frase muito bonita. Tem beleza na dor. Para sair. Aí isso é ressignificar. É você dar um outro olhar, um outro significado para um tema, né? É você olhar para aquilo como uma forma de aprendizagem. Exatamente. Né? E aí, dentro desse olhar da ancestralidade, Bert trouxe 3 pilares. E isso é legal porque Bert nunca escreveu um livro didático, vai ser assim, sabe? Então, ele sempre contou histórias. E essas histórias tinham padrões. E toda vez que esses padrões se desalinhavam, ele entendia que tinha que voltar para aquele padrão que a pessoa acalmava o coração. Então, esses 3 pilares do pertencimento, da hierarquia e da troca, né, da troca em equilíbrio, são pilares que a gente sempre olha numa constelação, e quando a pessoa, como você mesmo diz, dissolve uma dor, a gente percebe que esses padrões eles entram ali no equilíbrio. Então, quando a gente fala, por exemplo, assim, do pertencimento, pertencer tem a ver com quem precede tem preferência. Então, quando a gente está num lugar que nós, vamos falar bem básico, nós nos sentimos maior que nossos pais, então quem precede não está tendo preferência. Aí gera um desequilíbrio.
E não que você ou eu ou qualquer pessoa queremos fazer isso na prática, mas às vezes um pai e uma mãe, Uma circunstância, uns eles acontecimentos. estão lá brigando muito Tá. e uma pessoa, mesmo quando é uma criança, ela é envolvida naquela confusão entre o casal e acaba ocupando um lugar até de desabafo de uma mãe ou de um pai com aquela criança, e ela inverte os papéis, ela começa a ouvir um papel que não é dela, né? Só que ela cresce dessa forma, e chega um momento em que ela quase que está cuidando dos pais dela. Então isso é uma inversão, né? Isso acontece muito, né? Acontece muito. Eu trouxe exemplo porque acontece muito. Então, aí, ó, quem precede não está tendo preferência, e quando a gente entra no segundo pilar, que é a hierarquia, você está fora do seu lugar. Quando a gente fala de hierarquia, não significa que alguém manda em alguém, né? Que a gente tem uma base de hierarquia, a empresa, né? Uhum. Mas a hierarquia é onde é o seu lugar. Se eu estou fora dele, o meu sistema está em desequilíbrio. Então, esse exemplo que eu dei agora dos pais, o filho se sentir maior que os pais, ou até mesmo o irmão mais novo se sentir maior que o irmão mais velho, ele está fora do lugar dele. Isso é como se fosse uma lei. Então, o pra Bert gente chamava das ordens do amor. Ordens do amor, ok. E é legal sobre essa questão de hierarquia, porque muitas vezes, agora vou contar uma história, né? Uhum. Às vezes, eu vou dar um exemplo bem real e uma das minhas últimas constelações. Uma casal de orientais com 3 filhos. Tá. E tem o mais velho, que do ponto de vista até dos orientais tem uma importância muito grande, né? Porque ele tem até uma expressão que eu não vou lembrar qual que é, mas é o filho mais velho. E esse filho mais velho, ele não tinha força, ele vinha, vamos dizer assim, uma série de coisas na vida dele que não davam certo. Introspectivo. Não vai para frente financeiramente. Sem autoconfiança. Sem autoconfiança. Uma confusão muito grande com os pais. E aí ele ficou sabendo, através de não sei se de um tio, que a mãe dele tinha tido um aborto. Tá. E pela religião da mãe, ela nunca reconheceu esse aborto. Porque ela falou assim, não nasceu, não foi filho. Meu filho mais velho é tal pessoa. Foi um aborto intencional Não, ou espontâneo, sim? E ela nunca reconheceu isso. E foi muito interessante que numa constelação, Uhum. quando nós abrimos a constelação dele, tinha lá toda a família. E uma das pessoas que estavam presentes sentiu vontade de deitar no chão, sem nós falarmos nada. Então ficou muito claro que tinha mais um ali. Integrante na família. E foi muito bonito, porque ele deu lugar para aquele irmão, de uma informação que ele já sabia. Aquilo colocou ele no lugar dele. Então, ele não deixou de ser o irmão mais velho, mas é o irmão mais velho vivo. Teve um antes dele. E aí, a hierarquia da família, isso dá força para ele. E aí, só quem está numa constelação vai entender isso. Porque a força que você tem no campo, que você já vivenciou isso, Sim, é fantástico, incrível. é incrível. Então, olha isso, e né? É físico, não é achismo, não tem nada a ver com esoterismo, com nada. Então, aqui é lindo. Ele já resolveu 2 ordens do amor, né? Uhum. Respeitando quem precede, ou pelo menos entendendo que tem um que precedia ele, que era o irmão mais velho que nasceu, e se colocando no lugar dele, aí ele toma força. E é muito interessante, porque a vida dele já deu passos muito fortes dali para frente, que a gente chama de coincidências, né? Que não existem. Que não existem. Coincidências não existem. E aí a terceira ordem do amor, que tem a ver com as trocas, a gente já começa a entrar no tema das 5 ordens da ajuda. Tá. Então, elas estão entrelaçadas aí. Então, né? vamos lá. A do amor é pertencimento, hierarquia e a troca. E nas trocas a gente já começa a falar das ordens da ajuda. Ah, legal. Aí agora a gente entra nas 5 ordens da ajuda. Que são... Na verdade, assim, vamos explicar um pouquinho o contexto. Tá. Ordens são comportamentos. Então, nós temos comportamentos que geram ordens numa relação, que equilibra, que harmoniza. Até em sociedade, né? Não, em qualquer tipo de relação. Mas relação de pais e filhos, irmãos, amoroso, profissionais, qualquer um. Enfim. E temos comportamentos ou atitudes que geram desordens. Então, é mais fácil colocar dessa forma. Tá. Né? Então, o que gera desordem? Quando você age com medo, quando você julga, quando você age com amor cego, que é aquele amor que faz pelo outro. Esse amor cego, a gente poderia falar que ele seria um apego?
Então, acho que a melhor forma de falar de amor cego são os pais, né? Tanto o pai quanto a mãe. Às vezes, os pais Aquilo que a gente protegem. acha que é incondicional. Exatamente, porque protege Ou é tanto. incondicional? Como que a gente Então, poderia caracterizar isso vamos falar melhor? o que é amor incondicional. Quando você coloca uma condição para amar. Isso, e Não quando é o é caso. incondicional, você ama sem condições. Exatamente, mas não é o caso. Estou falando de amor cego. Tá. Então, os pais protegem tanto aquele filho que eles fazem muito por ele. Ele não cria uma independência. Tem uma brincadeira que foi criado pela avó, né? Sim. E aí ele só empina a pipa no ventilador. Então, aquele... Ou então foi criado pela avó em apartamento de meia. Exatamente. Então, esse é um amor cego. É lindo esse amor. Mas ele não dá asas para essas crianças. É como aquela analogia que a gente fala, né? A borboleta ali, ela tá fazendo força para sair do casulo. Você vai lá, abre o casulo, ou seja, a força que faria ela ter a resistência nas asas para voar, você abrevia isso e ela, de repente, depois não voa, né? Então, assim, julgamento, medo, esse amor cego, a imaturidade. Sério, a imaturidade. Agir com imaturidade. E o sentimento de dó. Aliás, o dó é uma coisa muito até desafiadora, né? Porque a gente tem uma tendência a falar, nossa, tenho dó daquela pessoa. Sabe que eu não tenho dó? Eu também não. Eu sou meio... podem falar que eu sofria, que... Não, mas tenho não é compaixão. frieza. Compaixão é diferente. Vou ajudar, você solicita tudo, mas sentir dó, eu não sei. Mas eu vou dar um exemplo prático disso também. Quando a gente fala desses 5, vamos colocar comportamentos, eles geram desequilíbrio. Vamos falar do dó, que é bem interessante, assim, porque isso é uma das coisas que eu mais vejo nas constelações. Vou falar de um caso prático também. Isso é importante. Então, assim, tem uma mãe com um filho adulto que tinha uma família, uma empresa, faliu, perdeu tudo, foi para o mundo das drogas. E, obviamente, que mãe é um amor que a gente não se questiona. Mas também, como eu dei aquele exemplo, ela pode transformar esse amor num amor cego, de fazer por ele. E fazer a parte dele. E fazer a parte dele. Então, resumo de uma constelação. Essa pessoa, quando você está com esse comportamento no seu dia a dia dessa mãe, você está tirando a força daquela pessoa. Que se ele já está num lugar desafiador e você ainda tenta fazer por ele por amor, e o amor cego, você tira a força dessa pessoa. Aí numa constelação, a pessoa que representava o filho dela trouxe umas frases muito pesadas, lembrando que quem representa uma constelação não sabe o que está representando. Tá. Então ele só está trazendo o que vem. Vou abrir um parênteses nessa história, porque assim, existem consteladores e consteladores. A gente sabe que cada um tem seu sistema, seu método, enfim. Tem muita diferença ou perda a pessoa que está ali no campo representando alguém saber a sua representatividade? Não, eu vou te devolver porque a pergunta, assim, eu vou responder, vamos lá, eu estou no campo, eu estou representando o pai, ou uma mãe, enfim. Mas quando eu vou representar e eu não sei o que eu estou representando, fica mais fácil de eu sentir sem julgamentos ou sem... Sem medo. Não, sem... Quando você tem você gera um conceito, uma opinião. Mas já é uma crença ali daquilo, né? E tem constelações que você fala, eu quero alguém para representar a mãe da pessoa. Então, quem vai representar a mãe dela? É você. Aí você é sugestionado. Isso. É a palavra que eu queria você encontrar. Já respondeu. Então, organiza aí. Não tem nada de errado com uma coisa ou outra, cada um conduz como... Mas agora, vamos pensar comigo, para quem está nos ouvindo vai pensar comigo também. Uhum. Vamos supor que você está lá no campo, e aí você foi violentado ou violentada por um pai. E aí você vai representar no campo e você fala assim, eu quero que você seja a minha irmã, ou você seja a minha mãe. E você que está do meu lado vai ser o pai. Nesse momento, você já vai ser sugestionada,
porque vai vir teu trauma ali, se não está resolvido. Então você já respondeu, concorda? Porque a chance dessa pessoa trazer o que é dela para esse campo é muito grande. Então, a chance de dar errado também é muito grande. Quando você entra genuinamente, o que é genuinamente? É entrar sem saber o que você está representando. Você vai agir sem as 5 ordens da ajuda. Você não vai ter medo, porque você não sabe o que você está representando, não sabe nem o que está acontecendo, está tentando se entender. Se é uma relação tóxica. Você não vai julgar ninguém, porque ninguém sabe o que está representando ali. O amor cego. Não vai querer fazer por ninguém, não vai agir com imaturidade, não vai ter dó de ninguém, porque você está tentando entender, você sabe o que é isso. Você está ali sentindo uma coisa, vê uma imagem, você sente algo daquela pessoa que está do seu lado. Uhum. E isso é maravilhoso, porque aí só para quem está ali, seja representando, que traz muito aprendizado, seja quem está sendo constelado, vai vendo se desenhar a família no campo, sabendo que ninguém sabe o que está acontecendo. Então isso é genuíno. Isso preserva todo mundo. Preserva todo mundo, preserva quem está constelando de algum Exatamente. Constrangimento, né? Todos. Porque está todo mundo ali vulnerável, com a sua história, com a sua dor. E aí você preservar isso é fantástico. E aí eu falo, quem participa muitas vezes do campo de uma constelação familiar aprende na prática as 5 ordens da ajuda. E tem uma coisa que eu queria até complementar isso, e não sei se é o gancho, que quando você fala das pessoas que se doam para participar do campo da constelação de outra pessoa, existe ali a troca também, né? Muito grande. Que já é a troca que tem a ver com as 5 ordens da ajuda. E que isso também reverbera, porque a gente acabou de falar que não existem coincidências, né? E aí você, naturalmente, por coincidência, vai estar representando alguém que aquela história ou aquele papel vai estar reverberando na tua também. Sim, exatamente. E ó, eu vou responder essa tua pergunta com um exemplo, mas eu só quero terminar um exemplo que eu estava contando daquela mãe. Tá. Então essa pessoa que estava no campo apresentando o filho, ele estava trazendo toda a sensação de, pô, eu quero morrer, não quero mais viver. E essa mãe, num primeiro momento, quando eu coloquei ela no campo, eu falei para ela assim, quer dizer, ela demonstrou aquele sentimento de dó do filho. Ela trouxe tudo que ela estava vivendo. E aí eu falei para ela assim, ó, você tem coragem de dizer uma coisa? Nossa, é difícil não sentir dó do filho, mas então, Aí eu falei assim, se você tiver coragem e tiver bem e fizer sentido, fale. Uhum. E as minhas constelações, eu não tenho pressa, você sabe disso. Uhum. A pessoa tem que ir no tempo dela. Mas eu falei para ela, diga para ele, morra. Forte, hein? Nossa, muito forte. Ela disse, depois de um tempo, morra. Não era para ele morrer. Sim, mas é para resolver dentro dela se libertar daquele peso do amor cego. Entendi. E foi lindo. Porque vamos agora para a vida real, Tá. as coincidências depois de uma constelação, né? Constelação é física quântica pura, né? É campo de energia, você acessa o campo de uma família. E quando você muda algo dentro de você, que não é ressignificar, é dissolver algo de você. Boa, aprendi hoje. Muito obrigada. Não, mas tem o ressignificar, né? Mas Sim. Nesse caso não. É o se libertar daquele peso que ela carregava com o amor cego, ela muda a forma de observar tudo na vida dela, inclusive esse próprio filho. E coincidência ou não, depois daquilo, né, ele vem com uma postura diferente. Ele não parou de usar drogas, não é isso. Uhum. Até porque a gente não muda ninguém. Sim. Mas a mudança dela mudou uma postura dele frente a um tratamento. Então isso é muito bacana, porque aí a gente está mexendo com o campo daquela família e da maneira que a gente observa uns aos outros. E isso muda alguma coisa. Não cura, né? Não curou nenhuma droga. Mas melhora a vida, Melhora a vida, mudou a relação entre os dois. O que Bert falava era isso. É uma reconciliação das relações. E essa mãe se reconciliou com esse filho do ponto de vista de observação. Uhum. Ela mudou a observação em relação a ele e se libertou. Isso é uma reconciliação. Nossa. E aí veio uma pergunta de $1 milhão. Ixi, Maria. Por que
a gente repete padrões mesmo Isso. sabendo que ele faz mal pra gente? Eu vou responder essa pergunta pra gente ir finalizando. E vou só pegar o gancho de uma outra pergunta que você fez que eu não respondi, né? Que o campo da constelação, quando a gente aprende com ele, né? Você tendo essa entrega, essa troca. Então, tem um exemplo muito interessante que uma pessoa estava representando um estupro. E eu não falo sobre as minhas constelações, mesmo quando elas acabam, a gente não fala sobre a história. E só que eu falo para as pessoas, ó, se você sentiu algo que fez sentido para você, me traga. Essa pessoa, no dia seguinte, me procurou, eu falei, é sobre esse tema? Poxa, isso aconteceu comigo, e aí nós levamos ela para a constelação dela. Ou seja, o campo nos ensina e nos dá vários caminhos, até para nós nos falarmos o que nós não estamos prontos para falar ainda. E o que é uma repetição de padrão? Existe um termo na constelação, no olhar de Bert, que é chamado de boa e má consciência. A boa consciência parece que é uma coisa boa, mas na verdade é o amor ao seu sistema. Então, eu faço tudo, eu sou leal ao meu sistema, sendo aquele comportamento bom ou ruim para mim. Então, eu posso repetir um padrão bom, sei lá, de qualquer que seja coisa boa, mas eu também posso repetir um padrão ruim. Mas o princípio é o mesmo, lealdade ao meu sistema. Eu não quero deixar de pertencer às ordens do amor. Ok. Então, para eu me sentir pertencente, tem que ser igual. Aí eu repito um padrão. Entendi. Essa é a boa consciência. Isso, entendi. E a má consciência, que parece algo ruim, má consciência, né? Não é algo ruim. Na verdade, é quando eu entendi aquela dinâmica que eu estou envolvido, que não é boa para mim, mas eu falo assim, poxa, agora eu preciso fazer diferente. Aí eu faço, que eu sou a ovelha negra da família, né? Eu faço diferente, mas respeitando tudo como foi. Essa é a má consciência. Aí eu saio do padrão. E o legal disso, esse respeito, só dá para fazer no campo, pelo menos que eu conheço, porque quando a gente precisa fazer diferente, ou vamos falar assim de uma coisa, vamos pegar no dia a dia. Meu pai bebe. Tá, já peguei uma família que bebe. Vinha lá do avô. E aí, a todo momento, era uma mulher, inclusive, ela criticava essa família, o pai, porque foi violento, porque meu avô, eu não quero beber, só que ela bebia. Ou seja, não adianta você criticar o seu sistema como ele é. Agora, entender a dinâmica, por que todos bebiam, e falar assim, poxa, agora entendi, respeito, isso faz parte de mim, eu reconheço, mas eu quero fazer diferente. Sabe o que é legal nessa constelação? Em alguma das gerações, não lembro qual que era, não sei se era a segunda ou terceira, o avô, acho que deve ser o avô, porque era uma questão de guerra. Naquela época não tinha mulher na guerra, né? Eles bebiam para se aquecer. Então e até para anestesiar a dor, né? Exatamente. E aí ela entendeu que a bebida não era algo ruim. A bebida salvou a vida do avô, que por consequência teve pai, e ela. Isso é uma ressignificação? Não, isso é um entendimento. Tá. Aí você dissolve a sua dor, tá. e todo aquele comportamento e fala assim, nossa, eu posso fazer diferente, livre. Isso é a má consciência. Olha. Que lindo. E que não é tão má assim, né? Não tem só nada de má. Não. É um nome que ele deu pra gente poder entender e impactar. E aí eu falo pra você, para todos que estão me ouvindo, eu já fiz mais de 1000 constelações nos últimos 3 anos. É só contar, 340 por ano, dá 1.200, já foram 3 anos. Eu não me canso de me encantar, de me surpreender e de, sei lá, de amar todo esse movimento. Ale, eu acho que a gente pode entrar um pouquinho nesse assunto que eu vou tocar agora, que eu acho que vai ajudar muitos profissionais que estão nos assistindo. É como a constelação está crescendo cada vez mais no ambiente corporativo, nas empresas, nas indústrias, no comércio, e o mundo corporativo ele está cada vez mais trazendo isso para resolver os conflitos familiares de seus funcionários na empresa, no ambiente corporativo, porque é tudo relação humana, não é? Exatamente. E fala para mim um pouquinho, você atua também nisso, né? Então, eu gosto de fazer experimentos, né? Então, eu já trabalhei dentro de empresas e
primeiro só para explicar esse contexto. Por que é importante a gente ter esse olhar sistêmico dentro de uma empresa? Porque as pessoas, não dá para separar a Cris, o Alessandro, a Cris mãe, a Cris namorada ou esposa, a Cris filha, não dá. E a Cris engenheira, o fulano advogado. Por quê? Os seus traumas estão ali. Então, às vezes, você tem uma pessoa que é o seu chefe e que ele é uma pessoa talvez agressiva e lembra a agressividade do seu pai. Você vai tratar ele como pai. E o problema não é ele, é você enxergando seu pai nele. O meu trauma, ele vai acionar o meu gatilho. É o gatilho, exatamente. Ou, por exemplo, muitos líderes que têm frustrações com seus filhos e tratam o liderado como um filho. E aí bagunça todas as relações. Porque que gera uma expectativa. Ou gera preferência. Ou pressão. Seja o que for. Então, a gente transfere os nossos traumas, nossas dores, provavelmente do trabalho, provavelmente das relações, só que a gente não percebe. Quando a gente entende esse olhar, aí vem outra coisa. E aí eu venho testando isso há um tempo, eu já levei constelação para as empresas. As empresas, a maior parte delas não estão prontas para isso. Isso e muda hoje, o clima organizacional, com certeza não tem. Eu tenho um case de 2 anos numa empresa, mas hoje, qual é o meu olhar? Eu penso assim, eu já criei, eu tenho um curso, uma jornada avançada que eu estou chamando de liderança sistêmica. Uau, que legal. E aí eu já estou com um grupo, né, sendo treinado para isso, participando disso, e meu objetivo é ir lá para abril, lançar para, assim, tirar os líderes de uma empresa ou pegar liderança de uma empresa e entrar nesse formato. Porque aí eu preparo eles para entender todo esse campo de energia. Porque constelação, no fundo, é energia. Sim. É campo eletromagnético, é chakras, enfim, tudo que nosso corpo é. E não dá para negar. Sou suspeita a falar que eu... E aí a gente trabalhar essa liderança sistêmica com esse olhar sistêmico para entender todo esse impacto. E é muito interessante, né? Porque quando você começa a entender você e ver o quanto que você está considerando um filho, outro pai, ou abusador, ou agressivo, aí você precisa mudar isso aqui. Porque você para de culpar o outro e assume a responsabilidade do que você é. Autorresponsabilidade. De se responsabilizar-se por estar naquela posição. Eu me permito estar aqui. Até você como responsável da sua vida, pelas suas escolhas. Sim. Fantástico, né? Maravilhoso. Quando a pessoa entender isso, ela não vai mudar do dia para a noite, mas ela já sabe o caminho. É toda uma jornada. A gente pode chamar essa jornada de um processo, enfim. Processo, de um caminho. Que lindo. E não tem pressa. A gente tem a vida inteira. Né? Até quando você comentou da maturidade, né? Porque assim, com certeza a gente vai errar, né, nessa ordem da ajuda, porque a gente não nasce maduro. Quer ver um exemplo disso? Quero, manda. Assim, eu vou falar do homem, mas não quer dizer que só homem é assim. Tá. Mas existe uma estatística alta que os homens são mais imaturos nas relações. Tá. E eu já peguei um casal aonde o cara, tanto na constelação dele, os representantes dele, quanto da esposa dele, os representantes se apresentavam imaturos, quase que uma criança. Por quê? Quando o homem tem uma fragilidade, a mulher vira mãe do marido, vira mãe do namorado. Isso é muito comum hoje. Sim, Isso significa o quê? Uma imaturidade desse homem. E aí ele teve que buscar essa criança ferida. E isso é uma imaturidade no campo. Entendi. Que legal. Bom, olha, a gente vai caminhar aqui para o encerramento. Tá deliciosa a conversa. A gente poderia ficar muito mais falando sobre isso, que é um assunto que para mim é maravilhoso, física quântica e todas as suas derivações, porque é o dia a dia. A gente vive e respira física quântica. A gente é energia, a gente é física quântica. Enfim, eu queria que você deixasse aí uma mensagem final para quem está nos assistindo, né? Qual a mensagem que você deixaria para o Alessandro? Olha, assim, quando eu falo do campo da constelação, é o campo da vida. Acho que isso que a gente tem que, talvez, refletir sobre isso. Então, a mensagem, ou um convite, né? Acho que é um convite.
esse olhar sistêmico para a vida, seja qual processo for, mas realmente ter esse interesse de entender as repetições que você está envolvido ou envolvida, entender esse olhar para os seus setênios da vida. Autoconhecimento. Que é autoconhecimento. É que as pessoas falam frases fortes, mas não falam o caminho. Então, para mim, eu falo isso. Ó, é olhar por cada 7 anos da sua vida. Uhum. É se interessar pela sua consciência individual, onde você repete padrão que tem a ver com a sua ancestralidade. Que legal. Respeitar e dizer sim a tudo como foi para poder fazer diferente. E procurar uma ferramenta que você, de fato, fala assim, poxa, isso faz sentido, porque eu tenho um programa, mas não quer dizer que vai fazer sentido para todo mundo, né? Cada um tem uma história que se conecta. Então, procure pessoas, uma comunidade ou uma ferramenta que faça sentido você buscar esse caminho. Aproveitando, por favor, já fala aqui um pouco sobre a sua jornada, Minha Vida, Minha Verdade, como que as pessoas entram em contato contigo. Você pode falar rapidamente, já deixar o contato, sobre as formações presenciais e online, e sobre um pouquinho da comunidade Rubel Schul. Estou aprendendo a falar, hein? É Schul, alemão. Schul em alemão significa escola, né? Então, Hellinger Schule, escola Hellinger. Rubel Schule, escola Rubel. Rubel é meu sobrenome. Okay. Mas a jornada da minha vida... Pode também citar o contato, que depois a gente coloca aqui embaixo. Aqui embaixo. Bom, meu nome é Alessandro Rubel, então minhas redes sociais estão baseadas no meu nome. Mas eu acho que a comunidade, que eu chamo, que ela faz parte de uma jornada que eu chamo de Minha Vida, Minha Verdade, até porque cada um tem o seu processo, ela tem 3 pilares. Um pilar são esse olhar mental, né, de entender os comandos, como é que funciona a nossa mente. O olhar mais energético, que são as meditações, e a constelação familiar. Isso funciona dentro de um período de 9 meses. Então, por que comunidade? Conhecimento você busca em qualquer lugar. Agora, ambiente é outra história. Então, o que nós temos lá é o ambiente. Então, com certeza. Meus dados estão aqui embaixo desse vídeo. Pode falar. Alessandro Rubel aqui embaixo desse vídeo. Isso. No meu Instagram ou no meu canal do YouTube, lá também tem um podcast. Aí lá tem um link que te leva para você poder entender toda a jornada e marcar um atendimento, uma conversa comigo. Mas tem que fazer sentido. Eu não quero convencer ninguém de nada. Eu tenho uma estrutura que a pessoa tem que fazer sentido para ela. Com certeza. E esse é o convite para qualquer coisa que você vai fazer. Tem que fazer sentido. Não tenta se convencer de algo. E não vai ser comigo que você vai ser convencido. Excelente. Tem uma frase aqui que eu separei, que é muito o que a gente acabou de falar sobre a má consciência. E essa frase diz exatamente isso. Talvez o que você chama de problema seja apenas um amor tentando encontrar ordem. É bonito isso, né? Maravilhoso. É isso, eu quero agradecer a sua presença aqui. Fechou com chave de ouro. E muito obrigada pela sua presença maravilhosa. Maravilhoso. Obrigado por quem está aí no bastidor. Bom, pessoal, a gente chegou ao fim de mais um podcast. A AES é feita por pessoas para pessoas. Esse foi mais um AEScast. Então curta, compartilha, ativa o sininho e até o próximo.